Este é o segundo episódio da série sobre São Cipriano. Cipriano é um dos nomes mais enigmáticos na lista dos santos de longa tradição da Igreja, e certamente você já ouviu falar desse nome em algum lugar. Cipriano geralmente é associado ao mistério, àquilo que é oculto, às coisas proibidas, não é? Muitos dizem que Cipriano foi um santo, outros dizem que foi um feiticeiro, outros afirmam que ele é do bem, outros insistem em dizer que ele é do mal. O certo é que existem muitas lendas e mitos que vão envolver a identidade deste homem. Esse, na verdade, é um nome muito conhecido, mas não apenas por causa da história do santo em si, mas por conta do misterioso livro de São Cipriano, que contém rituais de ocultismo, exorcismo, magia e conjurações populares, que são as famosas simpatias. Afinal de contas, quem é São Cipriano? Ele existiu realmente? Talvez você não saiba, mas existem dois Ciprianos na história da Igreja. E estes homens, eles viveram em locais diferentes, porém quase na mesma época. Os dois são chamados de Cipriano, pois se converteram ao catolicismo, foram feitos sacerdotes e depois bispos. Os dois também foram martirizados pela fé e a semelhança entre eles termina aqui. Um é conhecido como São Cipriano de Cartago e o outro é São Cipriano de Antioquia. E como você vê por este mapa, as duas cidades ficavam exatamente nos extremos opostos do mar Mediterrâneo. O Cipriano, que nasceu em Cartago, na África, tem a sua vida histórica bem documentada. Ele foi um bispo famoso em seu tempo, amigo do Papa Cornélio, escreveu muitos tratados sobre temas caríssimos à Igreja, e esses textos são hoje estudados e recomendados pela Igreja. Portanto, há registros históricos e confiáveis da existência desse bispo Cipriano. Já o Cipriano de Antioquia é praticamente uma incógnita, ou seja, tudo o que se sabe sobre ele é incerto e provoca algumas dúvidas. Isso talvez porque a gente não tem muitas fontes históricas seguras sobre a sua existência. Por exemplo, não há registros confiáveis de que naquela cidade tenha existido um bispo de nome Cipriano. E muitos afirmam que as histórias sobre ele são fruto de uma confusão proposital ou não com o bispo Cipriano de Cartago, que na verdade era muito famoso, inclusive em Antioquia. As fontes sobre Cipriano de Antioquia, de fato, embora sejam muito antigas, são notavelmente contraditórias. Para se ter uma ideia do tamanho dessa confusão, existem relatos de que o próprio São Gregório de Nazianzeno, que viveu entre 339 e 389, ele, São Gregório, em um de seus sermões, mistura relatos dos dois Ciprianos, né? Ele cita casos sobre São Cipriano de Cartago e, ao mesmo tempo, ele fala do tal Cipriano que teria sido mago em Antioquia antes de se converter à fé cristã. Segundo as lendas a respeito de Cipriano de Antioquia, é que ele teria sido um dos bruxos mais célebres de todos os tempos. Ele teria sido adepto do ocultismo e era bastante conhecido como o mago. Dizia-se também que ele via e conversava com o próprio diabo, dominava fenômenos da natureza, fazia encantamentos para atacar instituições e também pessoas. Essa tradição oral ela vai atravessar os séculos e foi até mesmo registrada por Jacopo de Varese em sua Legenda Áurea. A lenda conta que Cipriano de Antioquia se converteu quando fracassou terrivelmente em seus encantos ao tentar enfeitiçar uma jovem cristã de nome Justina. Mas ele foi convertido por ela, queimou seus livros mágicos, doou toda a sua riqueza para os pobres, virou padre, depois foi feito bispo e mais tarde foi martirizado no ano 280, já no tempo de Diocleciano. Muitos acreditam que essa história foi misturada com os fatos da vida de Cipriano de Cartago e, por muito se repetir, criou-se então um personagem único. E pelo jeito isso deu muito certo, tanto que o nome dele foi colocado no martirológio e sua festa litúrgica era 26 de setembro. E, curiosamente, Cipriano de Cartago tem a festa dele a 16 de setembro, juntamente com São Cornélio, como a gente viu no vídeo anterior sobre o cisma e o martírio. Mas em 1969 foi feita uma revisão do culto aos santos
e resolveram remover o nome de Cipriano de Antioquia, porque faltavam justamente isso, as provas históricas que comprovassem a sua existência. Mas e o livro de São Cipriano? Ele existe ou não? Sim, ele existe. Existem, na verdade, várias versões de um livro conhecido por esse nome. Trata-se de um grimório. O que é um grimório? É uma coletânea de rituais e supostos encantamentos mágicos que, segundo diversas lendas desencontradas, teriam sido escritas pelo próprio Cipriano antes da sua conversão ao cristianismo. Esse livro, porém, só apareceu no século XIX, muitíssimo tempo depois da morte do santo chamado Cipriano, que teria vivido no século III. Podemos então concluir a partir da seguinte pergunta: São Cipriano de Antioquia existiu de verdade? Sabe-se que, na verdade, São Cipriano de Cartago é quem tem comprovação histórica e que realmente existiu. Ele nasceu entre 200 e 210 d.C., morreu em 258. Seu nome completo era Társio Cecílio Cipriano, mas ele ficou conhecido como São Cipriano de Cartago, Argélia e norte da África. Ele foi bispo de 249 até o dia de sua morte. Ele nos deixou como herança muitos escritos teológicos que nada têm a ver com magia ou encantamentos para trazer o amor de volta, ganhar dinheiro fácil, ocultismo, etc. O teor geral da obra de São Cipriano de Cartago é geralmente apologético, ou seja, a defesa da fé, a unidade da igreja e o combate às heresias. Ele teve grande fama durante a vida e também após a sua morte, porque deu a sua vida como um mártir da fé sob o governo de Valeriano. Antes da sua conversão ao catolicismo, Cipriano era um advogado famosíssimo, se converteu com 35 anos de idade, tornou-se sacerdote e depois se tornou um bispo ali mesmo em Cartago. Ele foi um autêntico pastor da igreja e a sua obra pastoral é tão importante que ele é considerado um dos padres latinos da igreja, ou seja, aqueles cristãos de muita importância que com sua fé e seus ensinamentos geraram e formaram a igreja durante os primeiros séculos. E para termos uma ideia da importância desse santo, ele escreveu, por exemplo, um importante tratado sobre a unidade da igreja, que ele afirmava ser uma só, fundada sobre São Pedro, que você consegue ler aqui em português no link que eu vou deixar logo abaixo na descrição desse vídeo. Cipriano também ele tem algumas afirmações bombásticas que fazem tremer o alicerce daqueles que afirmam que todas as religiões são iguais. Por exemplo, veja essa frase que ele diz: quem abandona a cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a igreja, fica na ilusão de permanecer na igreja. Não pode ter Deus como pai quem não tem a igreja como mãe. Como ninguém pôde se salvar fora da arca de Noé, assim ninguém se salva fora da igreja.